Vai, chefe, por que que você começou com o impresso? Oi, Jéssica. Primeiro, obrigado pela sua oportunidade de falar para a sua disciplina. Veja, o jornal impresso era uma paixão. Eu sou apaixonado por papel, é, seja livros, seja jornais. Então, eu fiz faculdade há 15, 20 anos atrás. Era uma época que não tinha internet. Era uma época que televisão aberta era quase inacessível. Era uma época em que a TV a cabo ainda era incipiente, não tinha espaço ainda que tem hoje para a TV a cabo. Era uma época em que a assessoria de imprensa ainda não era tão desenvolvida quanto é hoje. E o jornal impresso era o nosso principal foco, era a nossa principal, nosso principal alvo. E a principal paixão ainda é hoje. Certo. Aí, quando que você viu a necessidade, assim, de começar a investir em outras mídias? A partir do momento que, primeiro, eu não pensava em ser empreendedor do jornalismo, eu queria me aperfeiçoar cada vez mais como repórter, como jornalista e também colocar um pé na academia e assim fazer mestrado, doutorado. Inclusive comecei a fazer o mestrado. Depois eu observei a necessidade de ter. Veio a época que os meios de comunicações começaram a diminuir. Veio a época em que as agências de notícias, que os jornais passaram a usar cada vez mais notícias de agência de notícias para diminuir o tamanho das redações. E aí, para trabalhar em algo que eu tinha grande paixão, com liberdade, foi aí que eu decidi a empreender, a criar um veículo para poder trabalhar no que eu gosto de trabalhar, que no caso é no jornalismo. E vimos aqui a oportunidade da cidade que mais cresce no estado do Rio Grande do Norte, Parnamirim, a terceira cidade mais importante, e não tinha um veículo de comunicação impressa. Aparecia aqueles jornais assistemáticos, que era de época de eleição, que era de candidatos. Então não tinha um jornal profissional, não tinha um jornal que fosse desvinculado de grupos políticos partidários. Então nós fizemos um jornal independente e continuamos, estamos aos 15 anos do jornal Potiguar Notícias nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, partindo aqui de Parnamirim. Certo. E com esse avanço, assim, das tecnologias, você acha que é arriscado ainda manter um jornal impresso ou você acha que sempre vai ter aqueles como você, apaixonados pelo jornal impresso, pelo físico? Às vezes as pessoas perguntam, dizem, você teve muita coragem em fazer um jornal impresso. Eu disse que eu tive muita imprudência, porque na verdade eu comecei o jornal com 30 anos, eu achava que ia mudar o mundo, que ia fazer coisas extraordinárias. Na verdade a gente faz o que qualquer outra profissão faz, o médico que botou o consultório dele, o advogado que botou o escritório dele, e nós fizemos isso, criamos o nosso espaço. Não, naquela época a internet estava começando, ainda a gente não sabia em que ia dar. Então, e hoje ainda a gente também não sabe para onde vai. O fato é que os veículos de comunicação impressos ganharam um concorrente imenso, porque o processo de produção de um jornal impresso é muito mais custoso, é muito mais trabalhoso e, consequentemente, mais caro do que um jornal online. Isso traz uma concorrência desleal. Entretanto, eu não acho que a internet preenche todas as lacunas. Ainda é um processo que a gente está vivendo e eu acho que ainda tem, pelo menos a minha geração, e a geração que veio antes de mim, ainda mantém essa paixão pelo veículo impresso. Na sua geração, Jéssica, que é de jovem, de pessoas mais jovens, talvez essa paixão pelo impresso não seja tão acesa quanto para a gente que tem mais de 40 anos. Tá ótimo. E você vê como, obviamente, você como empreendedor do ramo de comunicação, você vê como algo positivo. Você tem todas as ferramentas, o impresso, um portal, programa de TV, assessoria. Você acha que é positivo para você, enquanto empreendedor, poder investir em tudo isso? Olha, a gente
chegamos a internet é um grande turbilhão que cabe dentro, rádio, televisão, impresso. O Potiguar Notícias mesmo você pode ler em Flipper, na tela do seu computador. Antes ele foi feito impresso, está lá em Flipper, que você pode ler no seu celular, pode ler no seu laptop, no seu PC. O que a gente percebe é que hoje você tem que ser multimídia. Você precisa ter a ferramenta. O leitor ficou mais eclético, ficou mais exigente. Então, o leitor ele quer ver televisão, mas só programas específicos. Ele não tem mais saco de ficar, por exemplo, o dia inteiro na TV aberta.